Francisco, boa noite, e queria começar por te ouvir sobre esta entrevista do Presidente do INEM, que acabou de nos dar aqui em direto. Achas que foi eficaz, explicou-se bem o que é que pretende com esta reforma? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os que nos acompanham lá em casa. Celebra-se hoje, curiosamente, o 45º aniversário do INEM. E há uma coisa que é importante que todos os portugueses percebam. O INEM de 2026, as necessidades do país em termos da emergência médica em 2026 não são as mesmas que eram há 45 anos atrás. E, portanto, se queremos ter resultados e qualidade de topo, nós precisamos de repensar as instituições. Precisamos de ser críticos relativamente àquilo que é preciso ser mudado, mesmo que seja desconfortável. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é a mesma forma de pensar normalmente origina os mesmos resultados. E nós não temos estado, enquanto país, satisfeitos com os resultados do INEM nos últimos anos. Vamos ser muito pragmáticos. E achas que é esta a reforma que vai melhorar isso? Duas coisas. Sempre disse isto. Eu prefiro ser criticado ou admiro mais alguém que é criticado por fazer do que aqueles que são criticados por não fazer. E, de facto, o Governo deparou-se com uma situação lamentável que levou até... teve mortes associadas no âmbito de uma greve dos técnicos de emergência hospitalar do INEM e comprometeu-se a fazer uma reforma do INEM. O que é facto é que a fez. Primeiro, publicou a Lei Orgânica do INEM. E eu já vi leis orgânicas serem publicadas e depois deixarem as pessoas penduradas. Olha, eu fiz parte de uma direção executiva que teve uma lei orgânica publicada e depois teve um ano à espera de uns estatutos, em que isto é um limbo. E, portanto, ao menos o Governo publicou uma lei orgânica e, passado 3 semanas, tem os estatutos publicados. Comprometeu-se, fez. Depois, isto não é só das reformas, é das pessoas que estão ao leme das reformas. E o que é facto é que, goste-se ou não se goste, o Presidente do INEM, que esteve aqui a falar há minutos atrás, tem uma visão. E acho que, enquanto país, nós temos de dar um benefício da dúvida a alguém que tem uma visão diferente, que tem um histórico diferente e que já deu provas noutros contextos, por exemplo, nos Açores, de que é possível fazer diferente e melhorar a qualidade. Claro que vai sofrer sempre muitas críticas, principalmente por aqueles que beneficiam do status quo. Eu só me lembro daquele discurso, eu estava aqui a ouvir o Presidente do INEM, e lembro-me daquele discurso de Theodore Roosevelt, que fez em Paris, acho que em 1910, que se chama O Homem na Arena. Porque quem tem o verdadeiro valor é o homem que está na arena, quem dá o corpo ao manifesto, quem que se compromete com uma visão. Não são só aqueles que se limitam a estar da bancada a criticar e a dizer sempre tudo mal. E deixe-me que vos diga aqui, muitos destes representantes dos trabalhadores do INEM, que ficam sempre do seu cadeirão e nunca os vi a dizer um elogio. Questiona alguém lá em casa, alguma vez ouviram o representante dos trabalhadores do INEM a dizer que alguma coisa correu bem? Eu nunca ouvi. E, portanto, isso não é crítica construtiva. Portanto, acho que esta reforma merece o benefício da dúvida. Muito bem. Vamos avançar para esta crise migratória em Ceuta, Francisco. Do ponto de vista médico, quais são as principais preocupações da saúde, não é? Ana, primeiro começar por dizer que nunca deixa de nos chocar, e acho que nunca nos deve deixar de chocar, enquanto seres humanos, vermos o que é que o sofrimento pode levar as pessoas a fazerem, a colocarem a sua vida em risco para procurar uma vida melhor. E, portanto, custa-me depois ver uma politização daquilo que é o mero e o mais puro sofrimento humano. E, portanto, o que é que acontece? E quando falo nestas pessoas que colocam a sua vida em risco em busca de uma vida melhor e afastando-me de toda uma análise política, há impactos para os próprios, riscos que os próprios correm. E fiz aqui uma lista. Desde os afogamentos, em que nós, quando ouvimos aquelas histórias, que por acaso não foi o caso aqui, de pessoas que se metem em botes sobrelotados de gente e depois nadam e esperam conseguir nadar distâncias enormes, afogam-se. Depois, os que não se afogam ficam com problemas de hipotermia que colocam a sua vida em risco. Desidratação grave, porque lá está, apesar de estarem a atravessar um oceano, muitas vezes isso não é o suficiente para a hidratação, porque a água salgada não hidrata ninguém.
a exaustão física extrema e depois as lesões por esmagamentos ou quedas. Imaginem só o que é estar no meio de uma multidão e ser-se esmagado por causa das pessoas que querem correr em direção a um ideal que provavelmente nem é verdade e que lhes foi vendido por forças terceiras com interesses políticos. Acho que é triste, lamentável. Ora, mas o principal problema, quando se fala do impacto destas migrações nos sistemas de saúde, não tem a ver com as pessoas em si. E é isto que eu gostava aqui de desmistificar. O principal problema tem a ver com a falta de preparação dos sistemas de saúde para receberem estas pessoas. Claro. Falta de água potável para estas pessoas quando chegam, e vimos aqui imagens chocantes destas pessoas a chegarem àquela praia. Falta de saneamento básico adequado, sobrelotação das infraestruturas. Volto a dizer... E neste caso em particular eram quase tantos como a população, portanto é óbvio que não havia... Eu volto a dizer, quando se critica os migrantes que vêm, o problema é nós depois permitirmos, enquanto sociedades europeias, que estas pessoas fiquem a viver em situações absolutamente lamentáveis e lastimáveis, às dezenas, em pequenos compartimentos. E isso sim é um risco para a saúde pública, porque deixe-me que lhe diga, a saúde, as doenças, não respeitam fronteiras. A partir do momento que as pessoas estão nas mesmas áreas geográficas, não há fronteiras. Há uma saúde pública que é de todos e responsabilidade daqueles que têm os recursos para a prestar e para a garantir. Portanto, aqui não é só um problema das pessoas que chegam, é um problema das pessoas que recebem, que têm de ser cada vez mais exigentes na garantia de qualidades para receber. Bem, vamos mudar completamente de tema e vamos ao novo sistema de gestão das listas de espera no SNS, que foi adiado. Exatamente. Foi adiado porquê? E isso faz sentido ser adiado? Não é? Olha, Ana, há pouco eu estava a elogiar o Governo porque se comprometeu a fazer uma reforma no INEM e entregou a reforma, bem ou mal, critique-se ou não que se critique. Ora, aqui, no Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia, a história é outra. Portanto, eu não sei se toda a gente que nos ouve lá em casa sabe do que é que estamos a falar, mas há cerca de um ano atrás estalou um grande escândalo por causa de um dermatologista que supostamente terá cobrado ao Estado centenas de milhares de euros por causa do seu trabalho. Ora, em resposta a isto, e de forma a tentar restaurar a confiança do país no Serviço Nacional de Saúde, anunciou-se a reforma deste Sistema de Gestão de Inscritos para a Cirurgia. Era um sistema, o SIGIC, Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia. E, portanto, que é um sistema que tem uma função, foi muito importante para ajudar a combater as listas de espera, mas que tinha décadas. E tinha problemas graves. E eu trouxe-vos aqui os problemas graves. Só se focava nas cirurgias, não permitia ver as listas de espera, por exemplo, das consultas, não permitia ou limitava muito a liberdade de escolha das pessoas, porque só quando se esgotava o tempo de espera é que as pessoas eram contactadas para procurarem uma alternativa no privado, era muito analógico, manual, não tinha integração com outros sistemas e, portanto, a transparência era muito reduzida e, portanto, estas falcatroas eram possíveis. E, portanto, havia ainda inflexibilidade para a redistribuição dos utentes, ou seja, se alguém estava numa lista de espera de um hospital público, era impossível realocar essa pessoa para outro hospital que tivesse mais capacidade. Isto não fazia sentido nenhum. Ora, o que é que se pretende? Pretendeu-se mudar este sistema e anunciou-se então o Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias, uma versão do SIGIC 2.0. E, portanto, fez isto ao longo de um ano. Eu lembro que há precisamente um ano eu estive num debate com o seu diretor executivo do SNS em que se vangloriava que ia testar o novo sistema logo passados 2 meses. Ora, parece que o sistema não só não foi bem testado, porque não me venham dizer que foi testado em 2 ULS, porque uma delas foi a ULS de Coimbra, e este novo sistema nunca foi testado com doentes reais e com listas reais. Portanto, não me venham contar essa história. E depois, quais é que são os fatores de discórdia? Primeiro, as tabelas dos atos médicos não são consensuais, há muitas dúvidas e erros. Não há um manual operacional. Os próprios hospitais que têm equipas que têm de saber gerir estas listas de espera e registar as pessoas, incluir as pessoas nelas, não sabem. Não estavam preparados para as fazer. A classificação das pequenas cirurgias foi alterada para serem retiradas desta lista de espera. Deixam de contar. Há quem diga que isto é uma forma artificial de reduzir as listas de espera. E é preciso formação e preparação. Então, foi bom ser adiado. O que é que eu acho que aconteceu aqui? Olha, eu acho que provavelmente a senhora Ministra da Saúde viu o que é que aconteceu na educação e disse, não vou correr este risco. Mas também há aqui uma questão. Tivemos um ano. Atenção. A Direção Executiva teve um ano para testar isto, houve um grupo de trabalho, entregou-se isto aos serviços partilhados do Ministério da Saúde para fazer o desenvolvimento tecnológico de uma ferramenta com esta complexidade. Eu não sei se fez bem, os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm capacidade de fazer uma coisa com este nível de complexidade. Ora, o que é que eu gostava aqui de dizer? O que é que se espera
do novo sistema, quando ele for, então, implementado, e que eu espero que seja implementado depois de acontecerem pelo menos uma de duas coisas. Primeiro, não podemos desligar o sistema atual e ligar o novo sem saber que ele foi testado. E há uma coisa, que são os digital twins, os gêmeos digitais. Estarem a correr ao mesmo tempo. Isto é uma boa prática na transformação tecnológica. Testar de facto naquelas ULS, com doentes reais. E, portanto, isto é importante ser feito com conta, peso e medida, e eu acho que a altura ideal para se fazer isto é a partir de 1 de janeiro, depois de todas as ULS terem sido devidamente formadas. Como é que isto vai ser quando funcionar bem? Percurso completo dos doentes, vê-se de ponta a ponta, todos os touch points ou os pontos de contacto com o sistema de saúde, escolha precoce, não é preciso esgotar o tempo de espera. Quando ele chega aos 75%, a pessoa pode escolher ir para o privado, mais transparência, gestão integrada e mais eficiente, porque é para isso que servem as tecnologias de saúde. Finalmente, o nosso último tema de hoje, Francisco, tem a ver com o facto de Portugal se preparar para limitar o acesso dos menores de 16 às redes sociais. A percepção que temos é que isso é bom, não é? A percepção que em geral temos de pais e famílias. A pergunta é se há evidência científica. Ana, eu também, curiosamente, há cerca de um ano atrás, quando a Austrália anunciou esta lei que proíbe o acesso a menores de 16 anos a redes sociais, eu comentei aqui e fiz um desafio a todos os decidores públicos, deputados, membros do governo, para seguirmos este exemplo. Portanto, passado um ano, estamos nesta discussão. Ora, qual é que é a evidência científica? Olha, dos jovens e crianças que têm uso intensivo de redes sociais, que basta quem nos ouve lá em casa pensar que estão à nossa volta, há um impacto brutal na ansiedade, depressão, De saúde mental. insónia, baixa autoestima e no ciberbullying, que tem efeitos catastróficos e que impacta muito nos indicadores muito negativos que tem a saúde mental atual dos nossos jovens e das nossas crianças. Porque é preciso ver o que é que mudou desde há 20 anos atrás. E um dos principais fatores de mudança foram as redes sociais. Portanto, eu atrevo-me a dizer o seguinte: da mesma forma que nós sabemos que o álcool é mau para as crianças, altamente nocivo e aditivo, que o tabaco é mau para as crianças, altamente nocivo e aditivo, as redes sociais têm evidência científica que indicam no mesmo sentido. Ora, em que situação é que nós estamos agora? Quais é que foram os países que já foram mais rápidos e os que estão na cauda? Mais rápidos: Austrália, proibição total de acesso a menores de 16 anos. Indonésia, Malásia. O Brasil foi um bocadinho mais brando. Ou seja, tem de haver o consentimento parental. Mas qual é o pai que quer ser posto na situação de ter de dizer ao seu filho, que tem os amigos todos já a ter redes sociais, que não pode usar, claro. Isto é o mesmo do álcool. Então, achamos que então o consumo de álcool por menores de idade tem de ser uma questão de autorização parental, quando sabemos que é uma coisa que faz mal às crianças? Claro. Agora, vamos ver a última parte, que é quais é que são os países que estão a discutir seguir o exemplo da Austrália. França, proibição total, menores de 15 anos. Errado. A evidência mostra que deve ser a partir dos 16, da mesma forma em alinhamento com outros fatores nocivos à saúde, como eu falei há pouco. Espanha, proibição total para menores de 16 anos. Reino Unido, que normalmente é muito inovador no que diz respeito às políticas de saúde pública. Há uma proibição total para os menores de 16 anos e ainda assim, aos 17 anos, há um recolher obrigatório, ou seja, as redes sociais para esta faixa de idade deixam de funcionar a partir de determinada hora, porque isto tem um impacto muito grande no sono claro. dos jovens. Ora, Portugal, a nossa boa moda, nós gostamos de ser às vezes criativos, mas devíamos ser mais criativos noutras coisas. Ora, em Portugal, aquilo que se está a discutir na Assembleia da República, neste momento, entre os grupos parlamentares com maior tradição na Assembleia da República, entre o PS e o PSD, é uma proibição total só para os menores de 13 anos. E entre os 13 e os 16, consentimento parental. Isto é absurdo. Senhores deputados, qual é que é a lógica disto? Alguém acha que entre os 13 e os 16 anos o contacto com as redes sociais vai fazer ou beneficiar alguma criança? Vamos deixar isto nas mãos dos pobres pais que vão ficar pressionados pelos próprios filhos e que se vão sentir julgados. É uma meias tintas, não é? Isto é um elemento nocivo. Eu digo isto com propriedade, sabe porquê, Ana? Eu já trabalhei na minha carreira numa destas grandes empresas. Trabalhei na Google e no YouTube. E como alguém que lá trabalhou, eu sei bem como é que funciona, que este tipo de contacto é nocivo e, portanto, deve ser tratado como outros elementos nocivos, álcool e tabaco. Nada justifica que não seja proibido a menores de 16 anos. Senhores deputados, ganhem juízo, não há motivo nenhum para não imitar-nos a Austrália, o Reino Unido e aqueles que decidiram proteger mais as suas crianças. Muito bem, fica ao aviso. Francisco, obrigado. Até para a semana. Obrigado.